meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Nós vamos falar no item hoje, que é a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Capítulo 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Item 6. Vamos lá. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar a impotência em demonstrar que se tem razão. Bom, meus irmãos, a fé religiosa, ela se estabelece sobre dogmas. Dogmas é aquilo que já está pré-estabelecido e não tem como você modificar. Não há raciocínio, não tem uma base de verdade naquilo ali. Então, o dogma está estabelecido e você aceita e pronto. A fé raciocinada, ela busca o entendimento. Você vai atrás de saber por que aquilo ali acontece. Existe uma base que é a base da verdade. A fé que se baseia em conceitos que o homem, com o tempo, vê que aquilo ali não é verdadeiro, é uma fé que pode levar ao fanatismo. E o fanatismo leva ao que a gente vê as chamadas guerras. Os ataques terroristas são baseados numa fé em que o indivíduo ele não aceita a outra opinião, ou ele não aceita a outra crença. Ele diz até que mata em nome de Deus. Então, essa é uma fé cega, que ela não tem razão e nem base. A fé que nós buscamos é aquela fé que você tem como base a verdade. Eu vou ler só um pedacinho aqui, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois só a verdade é capaz de libertar alguém de qualquer prisão, seja ela física, mental ou espiritual. A mentira, ao contrário, ela lhe acorrenta. Ela coloca você na escuridão, porque você acredita em coisas que no momento em que você se deparar com a realidade, você se encontra só. Você acredita num Deus vingativo, você acredita num Deus seletista, você acredita numa determinada raça sendo superior a uma outra. Isto daí, nas leis de Deus, é mentira. Somos todos iguais perante a Deus. Vamos adiante. Item 7. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe.
Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé, e se procuram com sinceridade, a encontrarão. Quando Deus nos criou, Ele já nos cria com a fé. Porém, essa fé que é inata, que está em nós, ela precisa ser desenvolvida. E você só desenvolve essa fé à medida em que você começa a buscá-la. O indivíduo, para fortalecer o espírito, para fortalecer a sua fé, ele precisa estabelecer uma aliança, uma ligação com Deus. E essa ligação com Deus, ela tem que ser observada e comprovada nas coisas que estão à sua volta. Se você acreditar num Deus lá longe, bem distante de você, você a todo momento que aparecer uma dificuldade, você tende a fraquejar. Mas quando você observa que aquele Deus que não está lá longe, está à sua volta em todas as coisas, esse Deus se faz mais presente em você. Nós não temos exatamente uma ideia do que é Deus. Sabemos que Ele é onipresente, onipotente, causa primária de todas as coisas, justo, soberanamente bom. A gente sabe disso, mas a gente não tem, como nós ainda, a nossa fé, ela ainda precisa ser a cada grãozinho de mostarda, a todos os dias. Outra coisa, meus irmãos, existe uma confusão, às vezes, que as pessoas fazem, que elas acham que a fé basta ser somente um grão de mostarda, e não é. Ela precisa a todo dia um grãozinho de mostarda. Porque se você se contentar com um único grão de mostarda como fé na sua vida, na hora que as grandes tempestades se abaterem sobre você, você não terá fé o suficiente para confrontá-lo. Agora temos também que entender que nós tropeçamos em pequenas pedras. Se nós fôssemos gigantes, tropeçaríamos nas montanhas, mas somos seres humanos, normais, ainda enraizados com algumas questões, como egoísmo, como a própria vaidade. Então, a gente tropeça nessas pequenas pedras do dia a dia. Continuando. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos. O dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por que, pois, se recusam em vê-las? Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Muitas das vezes, o homem, quando ele consegue um certo destaque, ou quando ele alcança algo que para outros lhe faz exaltá-lo, ele se coloca numa condição sem entender que tudo aquilo que acontece na sua vida é com a permissão de Deus. Então ele se coloca numa posição de que ele não precisa de Deus. Isso é o orgulho. E muitas das vezes, quando ele tem responsabilidades ou até mesmo um poder, ele não quer se curvar a Deus, porque ele acha que fazendo isso ele vai demonstrar fraqueza. Mas todos nós já vimos corriqueiramente homens de grande fortuna ou de muito poder caírem. Por quê? Porque muitas das vezes a sua prioridade é todas menos a Deus. Nada que nos acontece, nada daquilo que temos, nada daquilo que fazemos, não tem nenhuma sustentação que não seja em Deus. Portanto, se você consegue algum destaque
é porque há a permissão de Deus. Seus títulos, sejam eles acadêmicos, seja ele um destaque na ciência ou qualquer área que seja, há uma permissão de Deus, há um motivo pelo qual você alcançou aquilo ali. Eu garanto a vocês que todo motivo que faz alguém alcançar algum tipo de destaque era que para nesse momento que ele tem o destaque, naquele momento que ele tem aquela riqueza, para que ele ali possa auxiliar os seus irmãos, a caridade. Ah, mas se eu não tiver isso, eu posso praticar a caridade? Pode. Não necessita de grande fortuna ou de muito destaque para se praticar a caridade. Ok? Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. Os espíritos, quando eles são criados, eles não são criados ao mesmo tempo. Existem espíritos que têm mais tempo de criação e outros que têm menos tempo de criação. Existem espíritos que têm mais ganhos e outros que têm menos ganho, porque existe o livre-arbítrio, o livre-agir, e existe aquela bagagem que você consegue, como falei, daquele grãozinho. Então, tem espíritos que uma pequena oportunidade, ele manifesta aquela fé. Aquela fé que ele manifesta com muita grandeza, em pouco tempo, às vezes até crianças, você olha assim, chama atenção. Há pouco tempo estava circulando um vídeo na internet de uma criança com muita fé. Aquilo ali já é um ganho de vidas passadas. Ela desenvolveu aquilo ali, então está inato nela, e é uma pequena situação que se apresenta, ela manifesta aquilo ali. Já existem outras pessoas que têm uma resistência muito grande. Elas até dizem assim, mas eu queria ter fé. Ela sente, porque está nela a fé, mas ela não consegue manifestar essa fé. Ela ainda está preso a algumas outras situações. Esse espírito, ele pode ter, em uma outra vida, ter tido a fé cega, preso a dogmas. E aí, quando ele vem agora, ele vem totalmente decepcionado, ele vem totalmente frustrado. Aí ele vai para o consultório, lá do psicólogo, psicanalista, e ele vai ali procurar entender nas entranhas, o mais íntimo do seu ser, do seu eu, para poder saber o que se passa com ele. Que ele não consegue manifestar aquilo ali. E veja bem, Deus não dá um fardo maior que os ombros possam carregar. Muitas das vezes ele vem numa encarnação e não adianta querer dar muitas coisas porque ele ainda não desenvolveu. Então ele vai de pouquinho em pouquinho caminhando. Ele não consegue alcançar um outro que já vem com uma bagagem maior. Porém, nenhuma ovelha do rebanho será perdida. Ele chegará. Mas no momento em que ele se encontra, ele está muito atrás de outros. E acreditem, tem muitas pessoas assim dentro das religiões. Tem muitas pessoas dentro da religião se esforçando, buscando, mas ela ainda está engatinhando. Porque ela não desenvolveu esse trabalho lá atrás. Ela não buscou lá atrás. E à medida que você vai conseguindo, a gente já falou isso aqui antes, à medida que você vai conseguindo superar os obstáculos, maiores as provas vão. Dar-se-á mais aquele que tem. Por quê? Porque aí você às vezes não entende, poxa, mas eu faço uma coisa aqui, se apresenta uma batalha muito grande, aí eu passo por essa batalha, vem uma outra maior ali na frente,
é porque você tem condições de suportar aquilo ali. Já tem pessoas que passam a vida como se fosse o pensamento verde. A pessoa passa, senta ali na praça, observa os pássaros, aí sai dali, vai lá na praia, dá um mergulho, volta. Ela não tem compromisso com nada, nem com ela mesma. Por quê? Porque não adianta você colocar ela à frente de uma grande situação que ela não vai conseguir resolver. Muitas das vezes, toda a família está ali empenhada em fazer uma determinada coisa e tem uma família que ele está ali assoviando do outro lado. Não adianta você querer pegar ele e a força querer botar na cabeça dele o sentido da responsabilidade. Ele ainda não desenvolveu isso. Ele veio aqui, entre aspas, como as pessoas dizem, a passeio. Deu para entender isso, pessoal? Vamos lá. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, pretende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem. Quando ele diz essa fé não pertence a esse século, isso daí está sendo dito no século XIX, tá? E nós já estamos no século XXI. Já tem aproximadamente quase 160 mais ou menos anos, não é isso? Está nessa faixa que foi dito isso aí, certo? Então, veja quanto tempo já se passou. Então, ainda mais agora, se no século XIX, mais da metade do século XIX, não se admitia a fé cega, ele dizia que não pertencia, que dirá agora, quando a doutrina, quando surgiu, quando foi feita a codificação da doutrina espírita, quando Allan Kardec codificou a doutrina, foi codificada na França. Se você for olhar hoje na França, quase não tem resquício disso aí. Acreditem, essa doutrina, ela está enraizada no nosso país. Nós somos a pátria do Evangelho. E muitas das vezes a gente não se dá conta, porque a gente olha para alguns países e a gente acha aqueles países ali muito desenvolvidos. E a gente olha a forma de governo, a gente olha a arquitetura do país, o sistema econômico, uma série de coisas, e a gente admira. Sim, mas nós somos a pátria do Evangelho. Tudo isso que nós estamos falando aqui, está aqui nas nossas mãos. Porque essa doutrina, ela cresceu aqui. E ela está aqui. Eu não estou dizendo com isso que não tem espírita na França. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ela surge lá muito mais como ciência do que propriamente como uma doutrina que nós professamos hoje. Está dando para entender isso? Você que chegou atrasado, está entendendo? Está tudo bem? Parabéns. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vácuo de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo, senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Quando você pega a doutrina dos Espíritos, e já fizeram isso antes, e você começa a confrontar, em geral, as pessoas recorrem ao Antigo Testamento. Eu não estou dizendo com isso que não há valor no Antigo Testamento. Mas as pessoas recorrem ao Antigo Testamento e dizem assim: mas está escrito lá no Antigo Testamento. Não está escrito do jeito que vocês estão falando aqui. Gente, vamos parar um momento para raciocinar aqui. Quantas religiões se apoiam no Antigo Testamento? Quantas religiões surgiram do Antigo Testamento? Se você observar, isso não é uma crítica, é uma constatação. Como vivem essas sociedades que se apoiam no Antigo Testamento? Qual o tipo de liberdade que há? Eu vou contar uma história aqui rapidamente, não vou me alongar nisso porque é uma situação difícil, então, mas vamos lá. Eu vou contar uma história aqui rapidamente. Eu tenho um amigo e a religião dele se apoia muito no Antigo Testamento, eu não vou dizer o nome, mas ele tem um pai que está numa dessas casas, né, para idosos com deficiência, e inclusive ele é até diabético. Quando foi se aproximando o Dia dos Pais, ele disse que ia levar uma mensagem da Bíblia muito dura para o pai dele. Uma mensagem que ou ele seguia ou era a morte. Então vamos raciocinar aqui. Você imagine que no Dia dos Pais, você vai de encontro ao seu pai, uma série de dificuldades que ele tem, já é idoso, já está não sei o nome, não é asilo, é casa de repouso. Casa de repouso. Hã? Casa de repouso, lá se tratando e tudo. Independente do que seu pai tenha feito, independente se o seu pai não foi bom para você. Mas se não me falha a memória, o quarto mandamento, eu acho que é o quarto mandamento, agora eu não... Ele diz de honrar pai e mãe. Não está escrito lá, honrar pai e mãe? Não é assim que está escrito? E aí, é o quarto, Marta? A Marta disse, está aqui. Então, você vai lá nessa casa de repouso levar uma mensagem dura para o seu pai. Primeiro, qual a caridade que existe nisso? Por mais que o Dia dos Pais seja uma data, né, comercial, mas é uma data que o pai espera receber de um filho qualquer coisa, menos que uma mensagem dura de que ele segue a vida ou é a morte. Então, o meu questionamento com relação a algumas religiões que se apoiam no Antigo Testamento é essa falta, muitas das vezes, de caridade com o erro das outras pessoas. Porque justo, só teve um aqui. Não foi assim? Ou aí na plateia tem algum justo aí? Se tiver algum justo aí, para levantar a mão. Injusto tem. Hã? Muito longe. Está muito longe? Qual o nome do senhor? João. João, prazer, meu nome é Sérgio. Está muito longe, não está, seu João? Vamos buscar. Vamos buscar. Isso está falando uma pessoa experiente. O João, pela aparência aí, parece que é bem experiente. Então, essas coisas que a gente, às vezes, quando pega para colocar diante da nossa doutrina, e a nossa doutrina não é melhor do que qualquer outra doutrina, e nós aceitamos todas as outras religiões, todas as outras crenças, mas a questão, ela começa a se dissolver quando a gente percebe a falta de caridade e de habilidade que se há com algumas situações. Se seu pai, ele não foi o melhor pai, se você não teve a melhor relação com ele, não é levando as escrituras sagradas para dar uma mensagem dura que vai no final da vida dele tocar o coração dele. Porque se ele não foi tocado pelo amor, não adianta você querer crucificar seu pai. Não vai adiantar.
A gente ainda precisa da dor. Agora, sofrer, cada um escolhe. Se você quiser sofrer, aí você escolhe. Porque tem pessoas que sofrem até com uma roupa que manchou. Pegou a calça aí, está manchada, e a pessoa começa a sofrer. Né? Hein, aqui? Eu nunca manchei minha calça. Já sofreu com a roupa manchada? Tem certeza? Nunca manchei. Hã? Não? Não. Bom, você está dizendo eu acredito. Então, a gente ainda precisa da dor. A gente ainda tem que caminhar com ela. Mas a gente não precisa sofrer. Se nós acreditamos num Pai que é amoroso, né? Se você procura, com as suas imperfeições, dar o melhor para o seu filho, dirá o nosso Pai Criador. Ele não vai oferecer o pior para a gente. O problema é que muitas das vezes, aquilo que Ele nos oferece é o necessário, é aquilo que nós temos que receber. Só que a gente às vezes não entende que aquilo ali é para nós. A gente quer aquilo que foi dado para o outro. Por exemplo, às vezes, teu colega ganhou uma bicicleta muito bonita, né, Iô? Mas você quer essa bicicleta para você. Aí você cobra do seu pai da terra, né? Mas talvez seu pai da terra, né, seu pai carnal, ele não possa lhe dar aquela bicicleta. E não adianta você se revoltar com Deus. Porque Deus não vai chegar lá na loja e negociar a bicicleta. Isso aí é uma coisa terrena. Então, muitas das vezes, a gente quer uma coisa que não é para nós, não é aquele momento. A gente tem que